dia, pessoal. Bom dia. Bom dia, professor. Tudo Bom bem? dia. Bom Tudo dia. bem. Então, tá bem. Então, vamos aí continuar com a nossa aula, com a nossa parte de inflamação, falando hoje sobre tuberculose. Tá bom? Olha só. Vou colocar aqui a imagem. Dá para ver o slide aí? Está dando para ver bem o slide? Tá, né? Alô? Tá sim, dá para ver tudo certinho. Então, tá bom. Bom, então nosso assunto hoje é a tuberculose. Eu vou só dar um stop aqui no vídeo para ficar só com a tuberculose. Muito bem. Tuberculose é uma doença que ela acompanha a humanidade desde há séculos, né? Na verdade, ela foi, para vocês terem uma ideia, foram identificados o bacilo da tuberculose nas múmias do Egito. Quer dizer, então, é realmente muito antiga essa doença. E sempre acompanhou o homem, a humanidade, com fases em que ela disseminou, teve uma disseminação muito grande, matou muita gente. Depois ela voltou, diminuiu, e depois novamente voltou a recrudescer. E atualmente ela voltou com toda a força depois da infecção do vírus da AIDS, da imunodeficiência. A tuberculose voltou com formas mais violentas possíveis, né? Pela deficiência imunológica das pessoas. Bom, a tuberculose, ela... Deixa eu passar aqui o próximo slide. Ela é causada por dois germes principais, né, no homem. O primeiro deles é o Mycobacterium tuberculosis hominis, que é o bacilo de Koch, é o bacilo normal da tuberculose humana. E o segundo germe é o Mycobacterium tuberculosis bovis, que é a tuberculose bovina. Todas as duas bactérias, tanto tuberculose bovis como hominis, são patogênicos para o homem, causam doença no homem. O primeiro deles, o Mycobacterium tuberculosis hominis, ela é transmitida por vias aéreas, principalmente pelas partículas de Flick ou então escarro contaminado. A pessoa às vezes tosse, essa partícula de Flick fica no ambiente, sob forma de aerossol, e as pessoas próximas, então, inspiram, né, aquele material e se contamina com o bacilo da tuberculose. Ou então, o escarro, né? A pessoa, às vezes, ela escarra e aquilo vai contaminando outras áreas, alimentos, principalmente, a pessoa vai contaminando, né, com o bacilo. E, pelo Mycobacterium tuberculosis bovis, a contaminação se faz pelo leite não pasteurizado. Aqui no Brasil ainda tem muitas áreas que têm esse tipo de tuberculose, porque você não tem a pasteurização do leite. O leite, o gado bovino, ele não é vacinado, ele se contamina então, e a transmissão se faz através do ubre, né, da mama da vaca. E a pessoa, então, que toma aquele leite direto na vaca que está contaminada, contrai, então, esse bacilo da tuberculose. Nessa situação aqui do leite não contaminado, essa tuberculose ela é mais um tipo de tuberculose que é chamada tuberculose intestinal. A pessoa ingere o leite, né, e o bacilo vai até o intestino delgado, principalmente no hilo terminal, que daqui a pouco eu vou conversar com vocês. Com relação a Mycobacterium tuberculosis hominis, o bacilo de Koch, normalmente a primeira contaminação é pulmonar, quer dizer, então, inicial é a tuberculose pulmonar. Então, nós temos dois padrões diferentes de tuberculose, a tuberculose pulmonar e a tuberculose intestinal. Bom,
Esse bacilo da tuberculose é um bacilo de baixa virulência, não se reproduz muito rápido, e ele se cora por esse corante aqui, pela técnica de Ziehl-Neelsen, o bacilo de Koch. Essa técnica a gente coloca a chamada fucsina, que é um corante. Esse corante tem essa cor avermelhada, uma cor carmim, o vermelho carmim, e depois que você cora o tecido ou escarro, ou qualquer tipo de secreção, mas principalmente escarro e tecido, é chamado, então, bacilo álcool ácido resistente, porque você cora, o bacilo ele tem uma gordura, uma capa gordurosa na sua membrana, então, essa gordura absorve essa fucsina de Ziehl, ela então não vai se descorar se você colocar em ácido, né, e álcool, ácido forte ou álcool. Então, você submete primeiro a coloração pela fucsina, depois você tenta descorar pelo ácido e pelo álcool. Então, não se descora. Daí, então, o nome de bacilo álcool ácido resistente. Esse bacilo da tuberculose, ele é da mesma família do bacilo da lepra, o Mycobacterium leprae, e o Mycobacterium tuberculosis, é o mesmo padrão, a mesma linhagem, a mesma família bacilar. Então, você pode fazer essa técnica tanto para você identificar pacientes com hanseníase, com lepra, quanto também para diagnosticar tuberculose. Uma outra imagem em que vocês veem aí a riqueza de bacilos dentro de macrófagos. Então, essas células são macrófagos, e aqui a coloração pelo Ziehl-Neelsen mostrou a riqueza de bacilo no caso de escarro. Só para a gente ter uma ideia, né, de como é que, às vezes, você consegue detectar, num simples exame de escarro, né, a tuberculose. Bom, a tuberculose pulmonar, que nós vamos tratar inicialmente, ela é dividida em tuberculose primária. O que é tuberculose primária? A tuberculose é que ocorre em pessoas anérgicas, isto é, pessoas que não são imunocompetentes contra o bacilo, quer dizer, nunca tiveram contato com o bacilo da tuberculose. Então, o contato pela primeira vez. Então, vai ocorrer essa lesão chamada tuberculose primária ou primo-infecção tuberculosa. Essa primo-infecção tuberculosa, ela vai ter uma lesão característica se o indivíduo tiver uma boa resposta imunológica, é o chamado complexo primário de Ghon. O que é isso? O complexo primário de Ghon, o bacilo vai ser introduzido pelas vias aéreas, vai até a periferia das vias aéreas mais distais, lá no alvéolo distal, geralmente em posição subpleural, né, no pulmão, e quase sempre numa posição na porção inferior de um lobo superior ou na porção superior do lobo inferior, dando uma lesão inicial chamada cancro de inoculação. Cancro ou nódulo de inoculação é uma lesão pulmonar na periferia do pulmão, geralmente subpleural, ficando entre um lobo e outro. Essa, então, é a lesão inicial da tuberculose. O bacilo chega naquela região periférica do pulmão, os macrófagos residentes vão tentar eliminar aquele bacilo, ele fica dentro do alvéolo, da luz alveolar, fagocitam o bacilo, mas não consegue destruir o bacilo, que ele tem boa resistência à fagocitose. Então, o bacilo se prolifera, como nós vemos aqui na imagem anterior, vou voltar, dentro do macrófago residente do pulmão. Então, aí, depois que ele fica proliferando dentro desse macrófago residente, o macrófago é destruído e os bacilos, então, são liberados no espaço intersticial, entre os macrófagos. A partir daí, na luz alveolar,
com esses bacilos já liberados, ou mesmo até os bacilos contidos pelos macrófagos, eles vão ser carreados através dos linfáticos pulmonares até os linfonodos peritraqueais ou peribrônquicos. Então, você vai ter uma linfadenite e uma linfangite. Então, você vai ser carreado através dos linfáticos para produzir, então, uma linfadenite. Então, o complexo primário de GON é a lesão primária da tuberculose em pessoas anérgicas, pessoas que não tiveram ainda contato com o bacilo da tuberculose. Então, você vai ter o cancro de inoculação, também chamado de nódulo de inoculação, linfadenite e linfangite. Esse complexo primário é a lesão padrão, né, da tuberculose inicial, da tuberculose primária em pessoas, volto a repetir, anérgicas. Mas, em casos de algumas pessoas, alguns pacientes que têm uma baixa imunidade, estão imunocomprometidos por qualquer motivo, se ele tiver contato com bacilo, sem nunca, primeiro contato com bacilo, ele, em vez de desenvolver um complexo primário de GON, ele pode desenvolver uma tuberculose primária progressiva. O que é isso? Essa tuberculose ela vai se assemelhar a uma pneumonia bacteriana aguda, infiltração, né, pulmonar, é a chamada consolidação do lóbulo, pegando quase todo o pulmão, como se fosse uma pneumonia. Também vai ter uma adenopatia hilar, quer dizer, o linfonodo hilar vai ser comprometido e acompanhado de derrame pleural. Então, a tuberculose primária, pelo complexo primário de GON, são pessoas que nunca tiveram contato, mas que têm uma boa imunidade. A tuberculose primária progressiva, pessoas que nunca tiveram contato, portanto anérgicas, mas que têm uma baixa imunidade. A gente só daí deduz que essa tuberculose primária progressiva ela é mais grave que o complexo primário de GON. Então, são as duas lesões primárias da tuberculose, chamada tuberculose primária. Aqui, uma imagem representando, né, o complexo primário, em que você tem a árvore respiratória, né? Aqui você tem os brônquios então vão se subdividindo, brônquios segmentares, o bacilo vai até a periferia do pulmão. Quase sempre a posição é essa aqui, é na porção inferior do lobo superior ou na porção superior do lobo inferior. Aqui se dá, então, se instala o bacilo, formando o chamado cancro de inoculação. A partir desse cancro, então, os bacilos são carreados pelos vasos linfáticos, provocando uma linfangite, até os linfonodos peritraqueais ou peribrônquicos, formando, então, a chamada linfadenite tuberculosa. Então, esse é o complexo primário. Linfadenite, cancro de inoculação e linfangite, que a gente habitualmente não vê numa situação macroscópica. Eu trouxe aqui uma imagem de um pulmão normal, só para a gente entender como é que isso acontece. Aqui você tem um bronquíolo respiratório, com as células bronquiolares, né? E aqui você tem os alvéolos. Então, você tem os alvéolos, você tem um pneumócito 1 e tem um pneumócito 2. O pneumócito 1 é a célula mais achatada, que é responsável pelas trocas, né, de oxigênio com gás carbônico, com sangue, com capilar alveolar. E você tem o pneumócito 2, esse pneumócito 2 ele é responsável pela produção de surfactante e também, quando lesa o pneumócito 1, esse pneumócito aqui regenera o pneumócito 1. O pneumócito 2, portanto, ele tem duas funções: produzir surfactante e regenerar o pneumócito 1. Mas o que importa na tuberculose aqui para a gente é a presença destas células aqui, ó, dentro da luz do alvéolo, que são os chamados macrófagos residentes.
pulmão normal sempre tem esses macrófagos, 1 a 2 macrófagos dentro do alvéolo. O bacilo chega, o macrófago fagocita, não consegue destruir, né? O bacilo prolifera, né? Rompe o macrófago, cai o bacilo dentro da luz, vem outros macrófagos, fagocitam também, e não vão conseguir destruir, aquela imagem que eu já mostrei a vocês no início. A partir disso, então, o bacilo cai nos linfáticos e são drenados até os linfonodos hilares, provocando, então, o complexo primário. Bom, mas, independente se ele vai ser carreado ou não, a lesão prototípica da tuberculose é o chamado granuloma. Nós conversamos com vocês na semana passada sobre inflamação aguda e inflamação crônica. A inflamação aguda, tanto aguda quanto crônica, na verdade, é um conceito temporal, né, de tempo. Né? Mais rápido, agudo, mais prolongado, crônica. A crônica, então, você tem uma crônica inespecífica, que ela se prolonga aquela inflamação, ou através de inflamações agudas repetidas. Quando você, de alguma maneira, tem um germe ou uma bactéria que tem pouca virulência, como no caso da tuberculose, você não consegue perceber aquela fase aguda da inflamação. Geralmente, o comportamento é de uma inflamação crônica, uma inflamação arrastada. Então, na cronicidade, a tuberculose, ocorre uma lesão específica, que é o chamado granuloma da tuberculose. Essa lesão é uma lesão que, dentro do conceito imunológico, é uma lesão chamada de hipersensibilidade do tipo 4. É chamada hipersensibilidade celular, quer dizer, uma reação celular. Que células são essas? Então, é uma lesão que você tem macrófagos aqui, que se modificam, chamados macrófagos epitelioides, que parecem célula epitelial escamosa. Esses macrófagos, às vezes, se juntando, né, proliferando, eles transformam numa célula gigante, grande, chamada célula gigante de Langerhans, não confundir Langerhans com Langerhans. Langerhans são ilhotas pancreáticas. E também tem células de Langerhans na epiderme e também nos linfonodos, mas são células diferentes, células imunológicas, células apresentadoras de antígeno, né? As chamadas células dendríticas. Aqui não. As células gigantes de Langerhans são células que fazem o diagnóstico da tuberculose. Que padrão celular é esse? É uma célula volumosa, grande, com os núcleos dispostos perifericamente em forma de ferradura. É como se não fechasse aquele círculo, fica pela metade. Então, tem essa forma de ferradura. Essa é a célula típica, né, da tuberculose. Então, célula gigante de Langerhans. Então, esse granuloma ele é constituído por células epitelioides e célula multinucleada gigante de Langerhans, com núcleos periféricos. Acontece também, nesse granuloma, a presença de linfócitos perifericamente. São linfócitos T. Os linfócitos T, então, vão induzir a transformação do macrófago em célula epitelioide. Então, esta célula epitelioide, na verdade, é um macrófago modificado. Tá bom? Então, essa é a lesão do granuloma. Mas, além desta lesão do granuloma, nós vamos ter também outro tipo de lesão histológica, que é a chamada necrose caseosa, que nós já vimos isso quando falamos em lesão e morte celular. Então, existem dois tipos de necrose principal, que é a necrose isquêmica e a necrose liquefativa. A necrose caseosa é um tipo de necrose de coagulação, que é provocado pela presença dos granulomas. Então, as células epitelioides estão aqui, né? Se o bacilo
for um bacilo com muita virulência, ou o indivíduo tiver uma imunidade muito baixa, vai desenvolver mais tipo de necrose caseosa. Se o bacilo não for tão virulento e o indivíduo tiver uma imunidade muito boa, vai desenvolver mais lesões de granuloma, com presença de células epitelióides. Então, costuma-se dizer o seguinte: quando nós vemos uma tuberculose com presença de grande quantidade de células epitelióides, granuloma, aquele paciente tem uma boa resistência, tem uma boa imunidade. Então, é a chamada tuberculose produtiva. Por que produtiva? Que está produzindo células. Se o paciente tiver uma baixa imunidade, ou o bacilo for muito virulento, a cepa daquele bacilo for muito agressiva, muito patogênica, você vai desenvolver um tipo de tuberculose mais necrotizante, com mais necrose caseosa. Então, nós falamos que é uma tuberculose exudativa. Exudativa, presença de muita necrose caseosa. Produtiva, presença de muito granuloma. Então, assim que a gente vai fazendo o diagnóstico da tuberculose. Aqui uma tuberculose primária, né, em que você tem o cancro de inoculação na periferia. Se vocês observarem, ele tem um aspecto um pouco amarelado, lembra um pouco o queijo, daí o nome de caseose, vem do caseum, do queijo, produção de queijo depois do leite. Então, esse nódulo ou cancro de inoculação geralmente é periférico. Houve a linfangite, a inflamação do vaso linfático, carreando o bacilo até o linfonodo peribrônquico. Aí você tem um complexo primário formado. Cancro de inoculação na periferia subpleural, linfangite que você não consegue ver macroscopicamente e a linfadenite que você consegue ver também. Então, esse é o complexo primário de GHON. G-H-O-N. Muito bem. Aquele complexo primário de GHON, o paciente, quando tem uma boa resistência, ele tenta bloquear a ação daquele bacilo, né? Então, vai se formando granulomas, mais do que, às vezes, necrose. E depois de um certo tempo, né, que ele vai tomando resistência contra o bacilo, a tendência é aquele nódulo de inoculação, que está aqui, amarelinho, ele se calcificar. Da mesma maneira que o linfonodo inflamado, a linfadenite, também a tendência a se fibrosar e calcificar. Então, às vezes, você vai examinar um raio-x de tórax, porque às vezes a pessoa está fazendo lá um check-up, alguma coisa assim, você se depara com uma situação dessa aí. Então, o radiologista, olha, tem aqui um nódulo calcificado na periferia, e aqui tem outro nódulo já junto ali, o ídolo pulmonar, junto aos brônquios. Então, isso aqui, pessoal, é chamado complexo de Ranke. O que é complexo de Ranke? Complexo de Ranke é uma imagem radiológica em que você tem a calcificação do nódulo de inoculação, no campo de inoculação, e mais a linfadenite. Muito bem. Isso aqui é importante pelo seguinte, porque o paciente, às vezes, ele tem aquela prima infecção tuberculosa, o complexo primário, e aquilo evolui para calcificação. Mas alguns bacilos ainda estão naquele nódulo calcificado. Alguns se curam, alguns pacientes se curam, destroem o bacilo. Outros não. Outros ficam bacilos ali quiescentes, quietos, sem manifestar. Se em um determinado momento da vida o paciente cai a sua imunidade, aquele bacilo que está ali quieto, quiescente, bloqueado pela fibrose, pela calcificação, ele pode ser reativado. E sendo reativado, ele vai produzir um segundo tipo de tuberculose, que é a chamada tuberculose secundária, que nós vamos já discutir proximamente. Então, isso aqui, pessoal, complexo de Ranke é com imagem radiológica
do complexo primário de Ghon calcificado. Aqui não é mais o complexo primário de Ghon, é aquele paciente que teve o contato com bacilo pela primeira vez, é alérgico, porém, ele tem uma imunidade baixa. Aí ele vai desenvolver, em vez de fazer o complexo primário, que é paciente que tem boa imunidade, aquele de Ghon, ele vai fazer a tuberculose primária progressiva, que se assemelha a uma pneumonia. Então, com a infiltração pneumônica, você vai ter também uma linfadenite, que a gente não consegue ver aqui nessa imagem, e também derrame pleural, que são os 3 componentes da tuberculose primária progressiva. Muito bem. Aquele complexo primário de Ghon, ele também pode evoluir, pode existir uma alteração que não é a alteração normal dele. Então, o que pode acontecer? Os bacilos podem cair na circulação sanguínea, né, e formar essas pequenas lesões aqui, ó, disseminadas pelo pulmão. É a chamada tuberculose miliar. Então, daquela tuberculose primária, do complexo primário, ou daquela tuberculose primária progressiva, pode, eventualmente, como complicação, os bacilos caírem na circulação sanguínea, haver uma disseminação e haver, então, a presença dessa lesão tuberculosa, que é uma lesão gravíssima, que é a chamada tuberculose miliar. Só para a gente ter uma ideia, aqui um corte dessa tuberculose miliar, em que você tem pequenos focos de necrose, pequenos focos tuberculosos, geralmente são mais necróticos do que produtivos, não tem tanta célula, tem mais a necrose caseosa, e vai se disseminando pelo pulmão como pequenos nódulos. Esse nome miliar, ele é tirado, né, de um pequeno milho existente na Europa, chamado milhete. Então, se assemelha ao milhete, daí então o nome de miliar, vem do milhete, um tipo de grão europeu, tipo de milho, chamado milhete. Ok? Bom, pessoal, está tudo bem até aí? Está dando para acompanhar? Assim, professor. Então, tá bom. Então, vamos continuar. Qualquer dúvida, vocês podem me perguntar, tá bom? Com esclarecimento aí, a gente está aqui para tentar resolver. Bom, então vamos lá. Tuberculose primária, ele teve lá o complexo primário, ele se curou, mas ele fica num ambiente contaminado, às vezes na mesma família, a criança fica ali, ela tem a primária dela, mas depois fica naquele ambiente cheio de tuberculoso, com aqueles bacilos de suspensão. Então, o que vai acontecer? Vai acontecer a chamada tuberculose secundária. Então, o que define a tuberculose secundária? Ela vai ocorrer em pacientes previamente sensibilizados, isto é, que já tiveram contato com o bacilo da tuberculose, desenvolveram a tuberculose primária, ou até mesmo a tuberculose primária progressiva, o complexo de Ghon, ou não, mas principalmente o complexo de Ghon. Essa tuberculose secundária, então, ela vai surgir como um nódulo com menos de 2 centímetros de diâmetro no ápice do lobo superior do pulmão, a cerca de 1 a 2 centímetros da pleura. Então, a tuberculose secundária, diferentemente da tuberculose primária, que ela ocorre na periferia subpleural, a localização quase sempre é mais baixa entre um lobo e o outro. Na tuberculose secundária, esse nódulo aparece lá em cima, lá no ápice do pulmão, né, com cerca de 2 centímetros, até menos, e distando 1 a 2 centímetros da pleura. É um pouco diferente. Essa tuberculose secundária é que vai causar as lesões graves na tuberculose. As lesões da tuberculose que vai destruir o pulmão. Essa tuberculose secundária, portanto, ela pode ser devida a 2 fatores. Ou a reativação
dos bacilos naquele nódulo, né? Naquele nódulo de inoculação, naquele campo de inoculação quiescente, que está até às vezes calcificado, ou então o paciente, naquele meio de tuberculose, né? Ele pode se reinfectar com bacilo. Então, são duas maneiras de você adquirir, do paciente adquirir tuberculose secundária. Ou reativação daquele nódulo de Gom, daquele complexo primário, ou reinfecção em ambiente cheio de bacilo. Então, a morfologia microscópica ou macroscópica vão ser nódulos circunscritos com graus variáveis de necrose caseosa, eu coloquei caseação aqui, caseação central, granulomas e fibrose periférica. Esse é o padrão da lesão da tuberculose pulmonar secundária. Enquanto que na primária você tem granuloma e caseação em graus variáveis também, aqui lá na primária você não tem essa fibrose periférica que você tem na secundária. Essa tuberculose secundária que adquiriu lá em cima, está lá no ápice pulmonar, né, formando necrose caseosa, granulomas e fibrose, etc. Essa tuberculose, então, ela pode evoluir da chamada tuberculose pulmonar progressiva, ou tuberculose secundária progressiva, e acontecendo geralmente em adultos mais velhos ou então pessoas imunossuprimidas. Aqueles nódulos apicais expandem-se para as porções adjacentes dos pulmões, vão erodir, vai haver erosão dos brônquios e vasos, criando uma cavidade irregular e provocando hemoptise, provocando hemorragia. Hemoptise é a saída de sangue pelas vias aéreas. Então, ou hemoptise ou escarros hemoptóicos, podendo se disseminar pela chamada via canalicular, via linfática ou via vascular sanguínea. O que é via canalicular? Via canalicular é quando a disseminação se faz através das vias respiratórias, através dos canalículos respiratórios, bronquíolos, brônquios, etc. Então, o bacilo, com aquela hemorragia, aquele material necrosado, vai por via canalicular se disseminando. Pode se disseminar pelo próprio pulmão, onde está acontecendo a tuberculose, ou então passar para o pulmão contralateral. Se tiver no pulmão direito, pode passar para o pulmão esquerdo. Então, vai destruindo progressivamente o pulmão. Também pode se disseminar por via linfática ou vascular, provocando aquela tuberculose miliar, que eu falei a vocês. Só que aquela tuberculose miliar, quando acontece isso, geralmente é tuberculose miliar sistêmica, ou até mesmo tuberculose miliar pulmonar. A cavidade pleural, isso é importante frisar, é envolvida na tuberculose secundária pulmonar progressiva, podendo desenvolver derrames pleurais serosos, dando aquela pleurite serosa que nós vimos na aula passada, podendo também dar um empiema tuberculoso, que é a necrose caseosa, né, misturada com restos celulares e os bacilos lá no espaço pleural, ou então dar também uma pleurite fibrosa obliterante. Então, pode acontecer essas situações: derrame seroso, empiema tuberculoso ou pleurite fibrosa obliterante. A segunda evolução daquela tuberculose secundária, aquele nódulo lá em cima inicial, é aparecer a doença pulmonar miliar. Os bacilos entram nos vasos linfáticos, caem na circulação e também voltam ao pulmão. Pode voltar ao pulmão, a exemplo da primária, pode acontecer também na secundária, ou pode se disseminar para todos esses órgãos. Se implantar, você tem uma tuberculose miliar disseminada ou sistêmica, envolvendo fígado, rins, todos os órgãos praticamente.
Então, essa tuberculose secundária pode evoluir para isso. Aqui uma imagem do nódulo. Oi? Alguma dúvida? Não, né? O nódulo pulmonar apical, distando cerca de 1 a 2 centímetros, né? Lá da pleura, bem no ápice pulmonar. Ele forma uma necrose caseosa, uma região central que vai erodir os brônquios, os bronquíolos adjacentes, vai formar uma cavidade. Essa cavidade ela pode cair num brônquio chamado brônquio de drenagem, pode ser drenada e o indivíduo, então, fazer hemoptise ou escarros hemoptóicos. E também pode, por via canalicular, ir para outros locais, né, disseminando pelo pulmão, fazendo, então, essa tuberculose. Ela vai envolvendo todo o pulmão pela chamada via canalicular. Aqui um outro exemplo, a lesão cavitária, geralmente apical, é do início da lesão, depois ela vai erodindo, né? Vai caindo num brônquio chamado brônquio de drenagem e vai disseminando pelo pulmão inteiro, provocando até também formas pneumônicas graves. Aqui, por exemplo, se vocês observarem, esse pulmão aqui ainda está preservado. Aqui está todo infiltrado, já com a tuberculose. Então, é uma tuberculose secundária apical, pode destruir praticamente o pulmão todo por via canalicular. E também pode dar a tuberculose miliar, que é muito grave. Aí a tuberculose miliar, uma complicação tanto da primária quanto da secundária. Aqui, a lesão cavitária da tuberculose. É importante também a gente comentar que quando você começa a lesar, né, começa uma cavidade, pode se juntar a outras áreas com necrose caseosa, pode haver aumento daquela cavidade e formar uma cavidade. Drena-se aquele material necrosado com necrose caseosa e bacilo, eles são expulsos através de via brônquica, pela traqueia, e pode restar uma cavidade vazia. Essa cavidade vazia pode se complicar, muitas vezes, o paciente às vezes se cura, né? Com o tratamento ou não, pode acontecer dele se curar, essa cavidade fica vazia. Então, o que pode acontecer nessa cavidade? Várias coisas. Primeiro, uma das coisas mais comuns é a presença de fungos. Os fungos podem colonizar essa cavidade e formar, então, uma cavidade cheia de fungo. Às vezes, alguns chamam de fungus ball, né? Bola de fungo. Também pode haver infecção bacteriana e aquela cavidade se transformar num abscesso. O que acontece também, pode eventualmente, é raro, mas pode acontecer. Quando você vai destruindo o pulmão, vasos sanguíneos mais grossos podem ficar preservados. Eles podem cruzar a luz daquela cavidade. Quando cruzam, às vezes o vaso fica sem sustentação. O que vai acontecer? A parede do vaso fica enfraquecida, ela se dilata e forma aqui um aneurisma. Então, existe um tipo de aneurisma que não é muito frequente, mas pode acontecer, que ele ocorre dentro da cavidade, dentro da caverna tuberculosa. Então, a dilatação do vaso, o vaso pode romper e levar a hemorragia aguda, o paciente pode falecer com aquela hemorragia. Esse aneurisma é chamado aneurisma de Rasmussen. Rasmussen é do alemão, patologista alemão, que descreveu esse aneurisma de Rasmussen. Aneurisma, então, intracavitário, dado pela ausência de parênquima para sustentar aquele vaso. Agora, importante também é que você tenha uma fibrose em torno da caverna, e aqui também a tuberculose secundária pode provocar uma pleurite. Pode provocar uma pleurite serosa? Pode, não evoluir. Mas pode também provocar uma pleurite fibrosante,
que é chamada de paquipleurice. O pulmão fica restrito, existe uma restrição do pulmão. Então, são pneumopatias restritivas, a restrição da expansão do pulmão pela paquipleurice. Um raio-x em que nós temos aqui uma caverna tuberculosa no ápice do pulmão. Se vocês observarem essas áreas mais claras aqui, mais brancas, é dado pela fibrose. E aqui, então, a cavidade com ar só. Não tem mais material aqui, já foi drenado. Aqui uma outra imagem radiológica, isso aqui um pouco mais baixo, pode acontecer, eventualmente, em vez de ficar no ápice, aquela disseminação pode formar uma cavidade mais baixa. Você vê que o padrão é o mesmo, sempre com a fibrose periférica. Bom, além daquela tuberculose pulmonar, nós podemos também ter a chamada tuberculose extrapulmonar. O que é isso? Isso é o seguinte: quando a pessoa tem a tuberculose primária ou mesmo até secundária, caindo na circulação linfática ou sanguínea, os bacilos podem se localizar isoladamente em algumas áreas do organismo, alguns órgãos do organismo. Então, nós podemos ter, por exemplo, tuberculose isolada, podemos ter uma tuberculose intestinal, podemos ter uma meningite tuberculosa, enfim, podemos ter várias complicações. Vamos falar inicialmente a chamada tuberculose intestinal, que é uma forma de tuberculose extrapulmonar. Vai ocorrer mais habitualmente no ilho terminal. Essa tuberculose vai colonizar os agregados linfóides da placa de Paia, aquele tecido linfóide associado à mucosa, levando à ulceração da mucosa acima daquelas placas de Paia. Então, a lesão da tuberculose intestinal no ilho terminal, ela é uma úlcera, quase sempre. Geralmente uma úlcera transversal, forma-se uma úlcera, uma ulceração. Agora, uma coisa que é interessante também, que a gente pode deduzir, né, pelo tipo, né, de infecção que vai acontecer na tuberculose, o seguinte: se o sujeito ele é alérgico, né, nunca teve contato com bacilo, ele tomou o leite contaminado da vaca, o bacilo vai descer pelo esôfago, o estômago, não vai ser destruído, porque ele é álcool ácido resistente, vai descendo até o ilho terminal. Chegando no ilho terminal, ele pode fazer também uma forma primária de infecção tuberculosa. É a chamada tuberculose primária intestinal. Ele vai penetrar na mucosa, né? Vai ter o cancro de inoculação, que geralmente é submucoso. Ele vai ter na linfangite e vai fazer também uma linfadenite. E da mesma maneira que a tuberculose pulmonar, aquilo pode fibrosar e se calcificar se ele tiver uma boa resistência. Então, a tuberculose intestinal, nós podemos ter a forma primária, formando um complexo primário também no intestino. Aí, esse complexo primário no intestino não é chamado mais de complexo primário de GHON, G-H-O-N, e sim complexo primário de CHON, K-H-O-N. É um outro camarada que descreveu isso aí. Ambos descreveram a tuberculose primária, né? Complexo primário no pulmão e complexo primário no intestino. Ok? Outra tuberculose é a tuberculose miliar sistêmica, que eu já comentei com vocês. A complicação pode ser tanto da primária quanto da secundária, quando cai na circulação sanguínea. Outra forma de tuberculose são a chamada tuberculose, ou a chamada tuberculose isolada, que ela vai ocorrer em determinados órgãos. Também dá uma septicemia via sanguínea, vai se assestar em determinados órgãos. Então, nós vamos citar alguns exemplos aqui. A primeira delas é a chamada meningite tuberculosa,
que é uma forma grave de meningite, e que você vai ter infecção, né, pelo bacilo na leptomeninge e não na pacmeninge, geralmente na pia mater, não é na dura mater. Então, na verdade, toda meningite, independente se é tuberculosa, se é viral, se é bacteriana, ela é sempre uma leptomeningite. Não existe pacmeningite. É sempre leptomeningite. Outra tuberculose também, que acontece com relativa frequência, né, em pacientes que não se tratam, é a chamada tuberculose renal. O que acontece? Essa tuberculose, o bacilo se instala no rim, vai destruindo o rim, e como a tuberculose, o bacilo é uma bactéria de baixa virulência, não dá grandes sintomas, apenas uma febrícula, eventualmente pode dar uma hematúria, e o paciente, às vezes, não tem muita queixa. Essa tuberculose renal também é conhecida como tuberculose fria, porque ela não dá muito sintoma. Às vezes, ela é descoberta numa cirurgia. É também chamada de tuberculose cirúrgica, porque, às vezes, o paciente começa a ter, né, sangramento urinário, vai fazer o exame, às vezes você faz lá o exame no paciente, ele tem dor, né, na loja renal, você vai fazer lá um raio-x, ou fazer lá uma tomografia, ou fazer até mesmo um ultrassom, você vai ver um rim aumentado, você está achando que é um tumor. Pensa assim num câncer. Aí vão fazer uma cirurgia. Quando opera, você vai ver que, quando vê, é uma tuberculose renal. Não é tumor nenhum, é uma tuberculose. Então, é uma tuberculose silenciosa. É chamada fria ou tuberculose cirúrgica por isso. Tuberculose da suprarrenal, né? Ela geralmente dá alterações de sintomatologias, né, endócrinas. A maior delas é a chamada síndrome de Addison, né, que é a deficiência da glândula suprarrenal. Temos a tuberculose óssea, que tem dois padrões. Ou ela ocorre em ossos longos, quase sempre próximos às epífises ósseas, lá na diáfise, na metáfise, próxima à epífise, destruindo o osso. Ou então você pode ter o chamado mal de Pote, que é uma tuberculose óssea, esse aqui de baixo. Esse mal de Pote é o seguinte: em vez de ser em osso longo, a tuberculose vai ocorrer nas vértebras. Então, ela vai destruir o corpo vertebral. Então, a tuberculose óssea vertebral é conhecida como mal de Pote, POTT. Podemos ter também a tuberculose localizada, isolada na trompa uterina, levando à esterilidade feminina, como também podemos ter a tuberculose no homem, lá no epidídimo, tuberculose epididimária, levando também à esterilização. Então, são duas situações que podem acontecer. E, finalmente, existem vários tipos de tuberculose, né? E a tuberculose cutânea não tem aquele padrão, né, de destruição. Ele tem mais uma lesão cutânea eritematosa, avermelhada, formando, às vezes, uma pápula, né, com o aumento da pele. É o chamado lúpus vulgar. Então, lúpus vulgar, quando vem falar em lúpus vulgar, é a tuberculose cutânea. Temos também uma forma isolada, que é a linfadenite tuberculosa, mas habitualmente ocorre na região cervical. Quando ocorre na região cervical, aquele linfonodo é destruído pela necrose caseosa, e aquela necrose caseosa, então, é drenada para a pele. Quando ela é drenada para a pele, ela vai se chamar de escrófula. Então, pessoal, escrófula é uma lesão na região cervical que fica drenando necrose caseosa por infecção no linfonodo cervical. Então, escrófula é a linfadenite tuberculosa cervical. Interessante aqui também essa história da escrófula, porque
a tuberculose, na Idade Média, ela estava disseminada pela Europa. Então, tinha muitos escrofulosos, né? Aquelas pessoas que viviam com aquela ferida no pescoço, drenando aquele material. E quer dizer, na verdade, a coisa ia progredindo até o falecimento. Então, só tinha essa lesão externa, às vezes não tinha outra lesão, não ser essa escrófula. Então, achava-se naquela época que o rei era Deus, né? E o rei, então, o que ele desenvolveu? Alguns reis lá, não me lembro exatamente qual foi o rei, principalmente na França. E ele diz o seguinte: olha, eu curo a escrófula, mas vocês vão ter que trazer uma moeda de ouro. Quem tiver com a escrófula, vem aqui que eu vou curar, trazendo uma moeda de ouro. O que ele fazia? Ele pegava a moeda de ouro, colocava em cima daquela ferida e dizendo: olha, a partir de agora você vai ser curado, pode ir embora. O rei ficava com a moeda, então jogando lá no baú dele. O rei enriqueceu, tinha muitos escrofulosos, então a moeda de ouro dizia-se que curava a escrófula, não curava nada, né? Era só os reis espertos faziam isso. Vou mostrar agora para vocês algumas imagens. A tuberculose intestinal acontece no ilho terminal. Essa aqui já é uma forma de tuberculose secundária do intestino. A primária seria aquele cancro de inoculação, tá bom? Aqui a tuberculose renal, a tuberculose fria. Esse rim não está tão destruído, mas tem rins que você não vê nem parênquima mais. Então aqui ele vai disseminando, vai aumentando, vai destruindo, vai coalescendo e destruindo todo o rim. Tuberculose renal, tuberculose fria ou tuberculose cirúrgica, também chamada. Aqui o mal de Pote, destruição do corpo vertebral, né? O corpo é destruído, então a vértebra superior pode ficar embaixo da vértebra inferior. Existem muitos casos, né, de pessoas que têm ou que tiveram, agora nem tanto, mas que tiveram tuberculose óssea vertebral, com mal de Pote, e que têm lesões graves. Por exemplo, tem uma escoliose, tem cifose, o Aleijadinho mesmo, esse escultor brasileiro, né, famoso lá de Congonhas, ele tinha tuberculose óssea. Daí o nome de Aleijadinho, que ele era todo torto, né? Exatamente a tuberculose do mal de Pote. Aqui, a tuberculose cutânea, o lúpus vulgar, né? Existe uma outra forma mais rara, que é uma forma que lembra uma verruga, mas a forma mais comum da tuberculose cutânea é o lúpus vulgar. É uma lesão eritematosa, avermelhada, formando uma mancha, uma mácula, né, na pele da pessoa. E aqui a escrófula. Aqui você já vê um orifício de uma escrófula drenado, lá do linfonodo, que drenou. Aqui já está até cicatrizado, né? Aqui ainda está aberto, está possivelmente drenando. E aqui uma outra escrófula já em ponto de romper, em ponto de drenar para a pele. Então, a tuberculose linfática do linfonodo cervical com drenagem é chamada de escrófula. Ok, pessoal? Eu vou tentar colocar agora aqui para vocês, eu vou baixar. Está tudo certinho? Tranquilos? Tranquilo, professor. Então, tá bom. Sim, professor. Então, tá bom. Vocês têm alguma dúvida com relação a isso? Por enquanto, não. Está tranquilo? Então, tá bom. Então, olha só, eu vou ver se eu coloco uma imagem aqui para vocês. Não sei se vai ficar boa. Mas vamos lá. Está dando para ver aí? Essas frases aí? Não, a gente ainda está vendo a sua apresentação do PowerPoint. Tá, então, pera da linfadenia tuberculosa. Tá, então deixa eu baixar o PowerPoint aqui.
Agora foi? Foi, agora foi. Então, aqui é o seguinte, está dando para ler bem, não? Aqui algumas frases que eu extraí de um artigo muito interessante do professor José Rosenberg sobre a história da tuberculose. Ele disseca a tuberculose desde a época antiga, passando pela Idade Média Baixa, por outros reinos, para a Idade Média, pela Europa, etc. Então, tem algumas frases que eu pensei só para a gente ver aqui. Então, vamos lá. A primeira evidência mais segura da tuberculose constatou-se em 44 múmias bem preservadas, datando de 3.700, entre 3.700 a 1000 a.C. Todas em Tebas, a maioria é da 21ª dinastia do Egito. Então, vocês veem o seguinte, que desde essa época estava lá a tuberculose. Né? Você constatou-se mais segura, né? Em 44 múmias. Segundo, ele também coloca lá, eu coloquei uma frase dele, um parênteses para lembrar que na colonização do Brasil vieram jesuítas e colonos, na maioria tuberculosos. Então, os colonos, maior parte tuberculosos. Para cá, atraídos e destacados pelos benefícios do clima ameno. Eles contaminaram os índios, infectando-os em massa, na primeira fase da colonização. Em cartas de Inácio de Loyola, no ano de 1555, de Anchieta, em 1583, dirigidas ao reino, está descrito que os índios, ao serem catequizados, adoecem na maior parte com escarro, tosse e febre, muitos cuspindo sangue, a maioria morrendo com deserção das aldeias. Então, os portugueses, quando vieram colonizar o Brasil, você vê que em 1500 e pouco trouxeram a tuberculose e começou, então, aí a disseminação, né, nas aldeias indígenas. Uma outra fase que me chamou a atenção é os personagens que viveram antes de 1840, mencionados como portadores de tuberculose, eram, na época, chamados de tísicos. Olha só, tísico era chamada tuberculose antigamente, antes de advento do nome tuberculose. O termo tuberculose só foi criado em 1839 por Schonlein, que aproveitou-se a raiz tubérculo, nome dado a nódulo lesional possível de Leboi em 1680. Então, na verdade, a tuberculose, esse nome, ela deriva de tubérculo, de uma raiz. Tá certo? Antes de 1839, os pacientes com tuberculose eram chamados de tísicos. Tanto que, antes de haver a quimioterapia, que praticamente acabou com a tuberculose no Brasil, a especialidade que cuidava de tuberculoso era chamada tisiologia. Então, como vocês podem até ouvir falar ainda isso aí. O que é a tisiologia? Tisiologia é a pneumologia que se dedica à tuberculose. Os médicos que cuidavam de tuberculose eram chamados tisiologistas, médicos que cuidavam só de tuberculose. Tá bom? Outro ângulo a ser ressaltado, essa outra fase, a quarta fase, é o enorme número de escrofulosos, as lesões na pele, refletindo a epidemia tuberculosa, atingindo grandes contingentes da população por toda a Europa, com formas clínicas de prima-infecção, tuberculose primária, de disseminação linfematogênica e indivíduos sem residência, vivendo em precaríssimas condições sociais. As peregrinações para o toque real, aquele que eu falei das moedas, né? Toque real, constituíam multidões de criaturas com formas extensas da doença, esquálidas e caquéticas. Então, para vocês terem uma ideia como é que isso graxou
na Idade Média, principalmente na Europa, e Paris, então, era infectadíssimo com tuberculose. A ligação dos escrófulas, né, dos pacientes que tinham escrófula com a tuberculose, foi desconhecida até Silvio Deliboi, em 1680. A identificou após ser batizado de tubérculo, um nódulo encontrado nos pulmões dos tísicos. Então, pessoal, a tuberculose praticamente é todo um tratado médico, né? Hoje, infelizmente, pouco se estuda de tuberculose. Mas eu afirmo a vocês que quem estuda tuberculose aprende muita medicina, né? E principalmente imunologia, porque é um padrão de reação imunológica bem definido, que é o padrão da hipersensibilidade do tipo 4. Então, é isso que eu quero trazer para vocês. E aqui, então, eu vou encerrar essa nossa aula. E qualquer dúvida aqui, estou à disposição para tirar. Eu vou deixar a nossa aula mais aberta uns 10 minutos para vocês colocarem nome e frequência. 10 não, 15 minutos. A turma é maior, para vocês colocarem o nome e a matrícula para efeito de frequência. Tá bom, pessoal? Alguma dúvida? Deu para esclarecer sobre tuberculose? Deu sim, professor, tá tranquilo. Então, tá bom. Sem dúvidas, professor. Obrigado pela aula. Sem dúvidas, Ok. professor. Ok. Obrigado pela aula. Até Falou, tarde. pessoal. Bom dia. À tarde não vou estar com vocês, vai estar o Carlos Henrique e a professora Marina, tá bom? Ah, tá. Então, bom final de semana. Ok, então vocês também. Bom final de semana, Para professor. vocês também. Obrigado, boa tarde. Eu vou mutar aqui o meu microfone, que eu vou tomar uma água, tá bom, pessoal? Daqui a pouco eu retorno aí.